No domingo passado, nós falamos aqui sobre as provas de um homem de fé, baseado na história de Abraão. E nós falamos no último domingo que não seria possível nós esgotarmos as provas de fé na vida do homem de Deus chamado Abraão, dado ao tempo insuficiente para nós trabalharmos isso. E para tanto, nós fracionamos essa passagem intitulada Provas de um Homem de Fé 1, que foi domingo passado, Prova de um Homem de Fé 2, que é hoje, e Prova de um Homem de Fé 3, que vai ser no domingo que vem, certo? E depois nós vamos seguir adiante. Nós paramos, irmãos, no ponto aonde tratávamos de que Abraão, tendo recebido do Senhor um chamamento para sair da sua terra, da sua parentela e ir para um lugar que o Senhor mesmo mostraria a ele, nós ficamos no ponto em que Abraão não obedeceu de modo completo. Falamos ainda no domingo e repetimos hoje de que essa é uma tendência nos dias atuais, quando as pessoas se enveredam a seguir a Cristo, a mudar de vida, a tomar um novo direcionamento na vida, mas ele não se doa por completo, ou ele não vai completamente. Ele só vai uma perna, deixa a outra para trás, né? Ele vai a cabeça, deixa o corpo para trás. Ele vai o corpo, deixa a cabeça para trás e por aí vai. E nós aprendemos, através da palavra de Deus, de que o Senhor não te quer pela metade. Se você não sabe disso, precisamos dizer a você. O Senhor não quer ninguém pela metade. O Senhor quer todos nós por completo. Porque Ele não nos constituiu pela metade. Ele não nos constituiu em parte. Não. Ele nos constituiu por completo. Por isso, eu e você, uma vez que tomamos a decisão de servir ao Senhor, de ter uma vida com Ele, devemos levar essa vida de modo completo e de modo pleno, não em parte, certo? E nós aprendemos através da Bíblia que as consequências sobre isso são bastante danosas. O preço a se pagar é um preço muito alto. Muitos, mesmo amargando as consequências de decisões como essa, ainda vivem como se nada tivesse acontecendo, certo? Toda essa história está baseado, irmãos, dos capítulos 13 ao capítulo 19 do livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, certo? Eu não vou ler esse tanto de capítulo para vocês, mas a história da qual hoje eu aponto como sendo a referência para a nossa reflexão é uma história conhecida de todos. Domingo passado nós falamos que Abraão recebeu do Senhor o desígnio, a orientação de sair da sua terra, da sua parentela e ir para um lugar que o Senhor o mostraria. Ele obedeceu? Quem teve domingo passado, dá um sinal aí. Eita, o povo é outro público hoje, então vou falar de novo, vou pregar de novo, né? O pessoal que veio domingo não veio hoje, o que não veio domingo passado veio hoje. Beleza, sem problema, qualquer coisa tá gravado, é só entrar lá no site da igreja, você vai ver a mensagem de domingo passado. Então nós percebemos que Abraão, ele obedeceu o chamamento do Senhor de sair da sua terra e ir para uma terra que o Senhor mostraria sob a promessa de o Senhor fazer dele um pai de uma grande nação. Mas Abraão obedeceu por completo? Obedeceu pela metade? Conta o texto que eu referendei para vocês nessa noite, de que Abraão até que deixou o lugar aonde ele estava, mas ele levou na sua bagagem alguém. Quem foi que ele levou? Alguém me ajuda? Eu esqueci. Ele levou quem? Como é o nome dele? Ló. Então a nossa mensagem hoje, ela vai se ater a esse fato. Abraão então recebe do Senhor uma ordem, ele obedece a ordem em parte. Você já teve uma ordem como essa vindo do Senhor para você? Dizendo, Reginaldo, abandona, sai daí, mo. Sai do meio desses caras, né? Sai dessa patota, sai do meio desse povo. Aí ele vai, não, eu vou sair, mas aquele ali eu não dou conta, pastor, né? Aquele ali é o meu amigo, né? Não, aquele ali é o meu primo. Não, aquele ali é o meu irmão. Um irmão, um primo, um sobrinho, uma mulher, um homem. Quem é que está te levando para o fundo do poço? Quem é que está te levando para longe de Deus?
Pare por um momento e pense se há alguém na sua vida que mesmo você tendo recebido do Senhor a orientação para deixá-lo, para abandonar aquele ciclo, mesmo assim você teimou e levou um deles. Diz a palavra, irmãos, que Abraão até que saiu da sua parentela, até que saiu, o lugar onde ele estava era lá em Ur dos Caldeus, era assim a referência. Ele sai de lá, mas ele leva o sobrinho Abraão, sobrinho Ló. E diz a Bíblia, irmãos, e logo ele teve problema. Daqui a pouco eu vou contar os problemas. Ele teve problema com esse sobrinho, irmãos, e pelo menos por 3 vezes. Ele pagou consequências amargas na vida dele, em consequência daquele camaradazinho chamado Ló, que não era para ele levar, mas ele levou com ele, e ele pagou um alto preço. E o meu questionamento a você no dia de hoje é perguntar. Você não pode sair daqui sem pensar sobre isso. Tem alguém na sua vida que está te atrasando? Tem alguém na sua vida te impedindo de ver a glória de Deus? Tem alguém na sua vida te impedindo de receber as vitórias da parte do Senhor? Pense sobre isso. Ore sobre isso. E o Senhor haverá de apresentar, e não apenas apresentar, mas te ajudar a desvencilhar de tudo isso. Chegou um momento que eles não deram conta mais de andar juntos. Abraão foi para um lado, Ló foi para o outro lado. E quando eu e você desobedecemos ao Senhor, no quesito da orientação dele para com a nossa vida, não se engane, nós vamos pagar o preço e o preço é alto. O Senhor manda você fazer algo, você não faz. Aí você faz depois e acha que está resolvido. Já desobedeceu. O Senhor perdoa pecados, irmãos, mas as consequências Ele não tira de nós. O Senhor perdoa os nossos pecados, mas as consequências do pecado, nós vamos ter que viver com elas, lidar com elas, superá-las, para a gente poder alcançar. Hoje, eu quero encerrar essa segunda parte, e hoje eu trouxe pelo menos 7 lições, baseado nessa história de desobediência de Abraão. Falamos no domingo passado sobre a importância dele ter aceitado o chamamento do Senhor de sair. Mas no finalzinho eu disse, ele saiu, mas atendeu ao chamamento do Senhor apenas pela metade. E aí ele pagou um grande preço. E a primeira lição do dia de hoje, baseado nessa história, da qual eu estou a compartilhar com vocês, é a seguinte: quem obedece a Deus apenas parcialmente sofre consequências. Quem toma a decisão de obedecer a Deus apenas parcialmente vai sofrer as consequências. Abraão sofreu consequências? Sim. Quais foram, pastor? É só ir para o capítulo 12, versículo 4 de Gênesis. E você vai ver Abraão levando o seu sobrinho consigo e ele levando problemas para Abraão. Aí você vai para o capítulo 13 de Gênesis, versículo de 1 a 4. Não precisa ler agora, leia em casa e você vai ver o que aconteceu. Ló, irmãos, ele sempre trouxe problemas para Abraão. O primeiro problema que aconteceu, irmãos, é que eles se tornaram homens ricos. Os rebanhos deles cresceram. Logo, começou a intriga e a briga entre os seus pastores. Os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a brigar. Muita gente pensa que aquela briga, irmãos, era só por causa de que eles eram ricos e abastados e que tinham muitos rebanhos. Às vezes, do mesmo modo, eu e você pensamos que o que está a acontecer na nossa vida é um simples acaso. Não está acontecendo isso porque isso acontece com todo mundo. Será? Pergunto. Reflita sobre isso. Será que o que está acontecendo na sua vida é apenas um acaso? Suas lutas, seus sofrimentos, seus atoleiros da vida, seus problemas. Será que é um acaso? Será que é porque acontece com todo mundo? Será que Abraão, será que os caras estavam brigando porque tinha que brigar mesmo? Ou será que não era Deus provocando aquilo para que Abraão de fato obedecesse como deveria? O certo é, irmãos, que os pastores começaram a brigar. Abraão, então, vai até Ló e diz: vamos parar com isso? Escolha a direção que você deseja ir. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. E assim o fez. Diz a Bíblia que o bendito sobrinho chamado Ló olhou para as campinas e viu que ali tinha terra fértil e terra boa. E logo escolheu a região de Sodoma e Gomorra.
e ali se fixou. Abraão, então, vai em outra direção. Aí, de fato, ele obedece completamente ao Senhor sobre aquilo que o Senhor havia dito a ele ainda lá em Ur dos Caldeus. Um em uma região, o outro em outra região. Separados. Abraão agora está sozinho, sem o sobrinho, crescendo, prosperando. Por quê? Porque ele tinha uma promessa sobre a vida dele. Tinha ou não tinha? Alguém lembra? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Foi isso que foi dito sobre ele. Irmãos, e o que o Senhor diz sobre nós acontece, irmãos. Irmãos, o que o Senhor profetiza sobre nossa vida acontece. Não acontece quando nós somos desobedientes. Não acontece quando a gente desvia do foco de andar com Deus e de obedecer a Deus. Não duvide disso dia nenhum. Segundo, capítulo 14, de 1 a 6. Você vai encontrar a historinha lá. Abraão está em outro local, Ló está lá em outro local, e o que acontece? Ele teve que ser resgatado depois que Sodoma foi conquistada. Sodoma foi conquistada, o povo preso. Aí o que aconteceu? Abraão conseguiu se livrar de Ló? Não, o socorro foi pedido. Abraão então faz uma empleitada para poder ir lá resgatar o sobrinho. As consequências ficam, irmãos. Ele achou que resolvendo o problema com os pastores, indo para outra direção, estava resolvido. Mas o sobrinho continuava dando trabalho para ele. Foi morar em Sodoma. Sodoma foi conquistada. Eles foram presos, precisando e necessitando que Abraão então deixasse o que estava fazendo para ir resgatar o bendito sobrinho. Se não bastasse isso, a cidade de Sodoma era uma cidade pervertida. Ali existia a prática da sodomia, que hoje chamam de homossexualismo. O Senhor, então, por causa do pecado, do erro, da desobediência do povo de Sodoma, diz a Bíblia que o pecado de Sodoma chegou no céu. O pecado de Sodoma chegou até a Deus de modo que o incomodasse. E o seu, e o meu, e o nosso. Que nível está o nosso pecado no sentido de afetar ou não Deus? Os seus erros, os meus erros, nossas falhas, nossos pecados têm chegado até o Senhor? O que o Senhor faz quando nossos pecados o atingem lá no trono de glória? No caso de Sodoma, foi dispensado sobre aquela cidade o quê? Fogo e enxofre. Aí nós percebemos, irmãos, na história, acontecer o quê? O Senhor disse que a cidade ia ser destruída e ele vai conversar com quem? Com quem ele vai conversar quando a cidade de Sodoma tinha que ser destruída? Com quem? Com Abraão. Por quê? Por que o Senhor foi lá conversar com Abraão? Amigo dele? Será que foi só por causa disso? Tinha alguém de Abraão em Sodoma? Como era o nome dele? Olha o bicho de novo atentando. Você tenta escapar, irmão, de gente ruim. Você tenta escapar, você desobedece, se envolve com quem não deve se envolver e a pessoa vai te perseguir até o seu túmulo. Até o último dia da sua vida ele vai te dar trabalho. Os pastores ficaram brigando. Né? Depois o cabo é preso. Depois ainda vem. O Senhor resolve acabar com aquela cidade. Aí não acaba por quê? Porque lá tem alguém de Abraão. Aí você já sabe a história, eu não preciso contar, né? Ô Senhor. Olha o que Abraão teve que fazer. Queimar o cartucho, mano. Todo mundo sabe o que é queimar o cartucho, né? Queimar a oportunidade, né? Aí Abraão vai queimar a oportunidade que ele tem com quem? Com o traste do Ló. Você já tem queimado seus cartuchos com um bocado de gente aí, não tem? Faz tudo pela pessoa para ver se ela, né, toma jeito na vida. Dá dinheiro. Anda junto. Abençoa, leva para o culto. Faz isso, faz aquilo. E a pessoa diz o quê? Não estou te sentindo nada. Não, não quero. Não, não é para mim. Não, não é desse jeito. Não, não pega no meu pé. E o Senhor ainda vai te cobrar sobre o infidélico. Como cobrou aqui. O Senhor não queria destruir a cidade. Que custo tinha ele mandar fogo e enxofre e acabar todo mundo com Ló lá dentro? Aí o Senhor foi até Abraão. E o Senhor, ô Senhor, eu sei que eu errei. Né? Era para vir sozinho, vim com um camarada e tal. Eu estou aqui, ele está lá. Senhor, não mata meu sobrinho não. Né? Senhor, aí ele resolve fazer uma proposta para o Senhor. Ele diz, Senhor,
se tiver 50 justos lá na cidade, o Senhor poupa toda a cidade? O que o Senhor respondeu para ele? Se tiver 50, eu não vou matar, né? Eu não vou derramar o fogo e enxofre. Aí parece que contaram, Abraão, papai, lá parece que não tem não. A última vez que eu passei por lá, o trem lá tá feio. Senhor, e se tiver 45? Aí foi a conversa, né? A ladainha. Se tiver 45, se tiver 30, se tiver 25. Se tiver 10, Senhor. Se tiver 10, pronto. É 10 que tu quer, Abraão? Se tiver 10, eu não vou destruir com fogo e enxofre. Contaram de novo lá, irmão. Não achou nem 10. Não achou nem 10. Aí você já sabe o final, né? Não precisa eu contar essa história, eu vou voltar para as minhas lições. Eu vou contando a história aqui por parte, né? Para eu poder aproveitar as lições em tempo oportuno. Aí cai do céu fogo e enxofre sobre aquela cidade, como haverá de cair sobre todas as cidades da terra, sobre todos aqueles que sem Deus vivem, todos aqueles que andam em uma vida de pecado. Um dia o enxofre vai descer do céu. Vai descer do céu e nós precisamos estar fora. Vamos estar nas mãos do Senhor. Segunda lição que eu quero compartilhar com vocês hoje. O servo de Deus, irmãos, ele deve praticar a hospitalidade. Abraão era um homem hospitaleiro. O próprio Ló também era hospitaleiro, mas hoje eu não vou falar. Hoje eu resolvi queimar Ló. Não vou falar das coisas boas de Ló. Hoje, apesar que hoje de manhã eu preguei o contrário. Preguei falando sobre a importância da gente valorizar, o que há de positivo na vida das pessoas que convivem conosco. Mas a ótica hoje é queimar Ló, né? É dizer que Ló, de certo modo, pisou na bola. Ele também era hospitaleiro, não vou queimar ele por completo. Mas eu quero destacar a hospitalidade, irmão, de Abraão. Diz a palavra que essa conversa toda que eu falei com vocês anteriormente, o Senhor enviou quem? Anjos, para ir falar com Abraão. Enviou anjo no número de 3. E lá eles conversaram e foi dada uma promessa para Abraão, que na hora que a promessa foi feita, quem estava dentro da tenda rindo? Não é o nome da mulher dele? Sara riu. Por quê? Domingo passado eu falei que quando Abraão foi chamado, ele já tinha 75 anos. E hoje nós estamos falando de um tempo que já passou. Então, quando Sara escuta o anjo prometendo a Abraão que ele terá filho, logo ela olhou para si. De mim? Eu? Nós? Parece impossível, né, Denise? Parece impossível, Deise, Edson. Mas o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Como, pastor? Eu não sei. Ele não está prometendo, então vamos acreditar, vamos confiar, vamos testar a nossa fé. Abraão hospedou, irmãos, como um servo de Deus, anjos. O servo de Deus, ele deve praticar a hospitalidade. A hospitalidade, irmãos, é algo que nos dá a oportunidade de hospedar anjos. Hospedar anjos. Esse fato de Abraão, ele foi lembrado em Hebreus capítulo 18, versículo 15, que diz assim, Hebreus 13, 2, diz assim, alguns sendo hospitaleiros sem saber, receberam anjos. Alguns sendo hospitaleiros, receberam anjos. Falar disso, irmãos, no momento como vivemos, aonde todo mundo, mora, onde nós, não é todo mundo, nós todos moramos em casas cercadas com cerca elétrica, além da cerca elétrica, serpentina, muros altos, portões e por aí vai. Falar de hospitalidade no dia de hoje, o que falar, irmão, de dentro da igreja? A gente não consegue ser hospitaleiro nem com nossos irmãos. Quantas vezes eu tenho recebido irmãos crentes do interior e eu jogo no grupo da igreja, não acho gente, aí eu tenho que colocar ou lá em casa ou aqui nas salas da igreja. Por várias vezes eu já passei por isso. Veio outro dia concurso, Concurso foi o da educação. Eu recebi aqui 3 famílias. Coloquei no grupo da igreja, irmãos, alguém pode receber aqui os irmãos de Pedro Afonso
esqueci as outras cidades, era Almas, né? Aí eu fui, arrumei os colchões, colocamos aqui nas salas e tudo mais. Os irmãos ficaram sem problema, né? Ficaram hospedados aqui na igreja, mas é interessante, irmãos, quando a gente, né, leva para nossa casa o irmão que está vindo aqui, né, fazer uma prova do concurso. Eu lembro, irmãos, que nós nunca ficamos na rua. Nós viajamos muito, a igreja, a liderança. Nós já fomos para Fortaleza. O irmão Francisco, sabe o que ele fez? Ele foi para o hotel e entregou a chave da casa dele para nós, né? Ficamos lá 10 pessoas hospedadas na casa dele e ele foi para o hotel com a esposa dele. Ele é um tenente-coronel aposentado do exército. Levamos 10 da igreja e depois chegou o povo aqui da Betel e nós colocamos mais 6. Ficamos 16 pessoas na casa daquele irmão, hospitaleiro. Quando foi no primeiro dia, irmão, de manhã, ele chegou com um saco de pão, com leite e falou: eu vim tomar café com vocês lá em Fortaleza. Colocou o café, irmão, se nós tivéssemos voltado daquele congresso, do café da manhã, já tínhamos ganhado. O Deus na vida daquele irmão foi suficiente para nós naquela manhã, quando ele ministrou em nossas vidas. Nós fomos para o congresso, ficamos 4 dias lá em Fortaleza, mas estar com ele, na casa dele, naquele dia de manhã, foi excepcional, excepcional. Hospitalidade. O servo de Deus, ele deve praticar a hospitalidade. Terceira lição da noite, irmãos: Deus é juiz. Isso não soa bem aos ouvidos no dia de hoje, porque ninguém está atrás de um Deus que é juiz. Ao contrário, a maioria de nós, homens, nós estamos atrás de um Deus amoroso. É ou não é? De um Deus bondoso, de um Deus que nos acalenta, de um Deus que passa a mão na nossa cabeça. Irmão, Deus faz tudo isso conosco, mas Ele é juiz. E não podemos esquecer disso. A Bíblia diz que Ele vai julgar vivos e mortos. E nessa história, irmão, nós nos deparamos com Ele manifestando o seu juízo sobre uma cidade pecaminosa, sobre uma cidade, irmãos, aonde não podia se ver passar um homem de fora, que os outros homens já queriam o atacar. Isso é visto na experiência do próprio Ló, quando os anjos vão visitar Ló para anunciar o desastre sobre Sodoma e para que ele saia. Ló, hospedando então aqueles homens, diz que a casa dele foi rodeada pelos homens da cidade de Sodoma, que queria possuir aqueles homens, a ponto de o próprio Ló ofertar suas filhas virgens para que eles pudessem ir embora, deixando ali aqueles homens em paz. Alguns pensam e dizem assim: como Deus pode destruir uma cidade por inteiro? E as crianças? E as mulheres? E quem não tinha culpa? E seus filhos? E sua família? Eu disse no início que quando nós não obedecemos a Deus por completo, as consequências recaem sobre nós. E pessoas injustas, às vezes, estão pagando pelo erro daqueles que estão se dizendo ou se passando por justos. Pais que estão dizendo que são justos, que são crentes, que são orientados por Deus. Decisões errôneas e catastróficas em suas vidas vai gerar desconforto e tragédia na vida dos seus filhos. Não estou falando sobre pecado. Alguém poderia dizer: pastor está pregando hoje sobre como é que diz? Esse é o termo. Maldição hereditária. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando que alguém que anda com você, que está próximo de você, vai pagar as consequências dos seus erros. É só olhar, irmão, para a história de mães. Até um nome interessante aí, mãe solo, né? É assim que fala agora? Mãe solo. A mãe erra, né? A mãe dela diz: olha, não faz isso, não anda por esse caminho, não segue esse caminho. Ela desobedece, segue o caminho. Aí nasce uma criança, uma gravidez indesejada. Aí a criancinha nasce. Vai pagar o preço ou não vai? Vai pagar o preço da desobediência dos pais. Não estou falando de salvação, eu estou falando do que se passa. Eu estou falando da judiação. Estou falando do sofrimento que passa pelos nossos erros. Então cuide, você tem uma vida, você tem filhos, você tem uma vida para cuidar. E não adianta, Deus é juiz. E quando Ele resolver pesar a mão sobre a vida daqueles que estão fora daquilo que Ele orienta, irmãos, quem estiver perto vai ser alcançado. Não tenha dúvida disso. Que a misericórdia do Senhor recaia sobre a nossa vida. Ele pode ser paciente com os pecadores, irmãos. Porém, quando consegue punir, ninguém pode impedi-lo. Sodoma foi o exemplo. Deus é paciente? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem a hora
Já preguei aqui sobre isso, falei, tem uma hora que até a paciência de Deus se esgota. Deus tem sido paciente com você, mas preste atenção, a paciência dele se esgota. E quando a paciência dele se esgotar com você, não restará nada sobre você, senão o juízo dele sobre a sua vida. Por isso, prego hoje sobre isso, para que você vigie, para que você esteja atento. Deus, irmãos, ele exercita a sua graça. Foi longânimo, esperou, insistiu, exortou, adiou a destruição determinada para que alguns pudessem ser salvos, mas poucos foram. Quantos saíram de Sodoma? Errei ou está certa a conta? 3. Abraão começou a orar pedindo quantos? 50. Ele cansou de pedir e orar até quanto? Até a paciência de Abraão, irmão, esgotou. Se tiver 50, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 25. Não, se tiver 10, o Senhor não destrói a cidade? Não tinha naquela cidade, irmãos, nem o justo, senão aqueles 3 que conseguiram sair. E logo depois que sair, aconteceu o que aconteceu. E eu vou decidir se eu vou continuar a história por essa direção ou por outra direção no domingo que vem. Mas logo que saíram, mesmo justo que saíram, não demorou muito, foi só subir a colina, mais uma prova de que foram salvos por causa de Abraão e não por causa deles mesmos, porque Abraão tinha uma promessa sobre sua vida. Se você tem uma promessa sobre a sua vida, preste atenção aonde você está plantado. Se você tem uma promessa sobre a sua vida, obedeça os desígnios do Senhor. E todos que estão à sua volta vão também receber a bênção. Agora, se você tem uma promessa e decide ser desobediente à promessa e à orientação de Deus sobre sua vida, ore por aqueles que estão à sua volta, porque eles também amargarão consequências, respingos daquilo que você produziu. 4ª lição da noite. O homem que tem relações estreitas com Deus é um intercessor poderoso. O homem que tem relações estreitas com Deus é um intercessor poderoso. Hoje eu falava com o pastor Carneiro sobre intercessão. Estávamos conversando sobre a intercessão da igreja. E eu lembrei dessa lição. O homem que tem relações estreitas, o homem que é colado, a mulher que anda com Deus, a mulher que tem intimidade com Deus, o homem que tem intimidade com Deus, o homem que fala com Deus, que ora, que tem uma vida de oração. É um homem intercessor. A sua oração tem poder. Então, antes de você pedir alguém para orar por sua vida, antes de você querer abrir o seu coração para alguém, a respeito dele interceder por você, olhe para a sua vida pregressa, para a sua vida com Cristo. Se ele tem um relacionamento estreito com Deus, derrame sua vida sobre ele, na presença dele. E ele vai orar por você e as coisas vão acontecer. Vivemos uma época, irmãos, em que todo mundo fala com todo mundo abre o coração com todo mundo e nada se resolve. Por quê? Porque não tem um intercessor. Ló, irmãos, ele estava em Sodoma, cercado por homens sodomitas, homossexuais, pessoas que iam contrário à vontade de Deus, uma cidade cheia de pecado, cheia de erro. Ele sobreviveu ali, irmão, por causa da intercessão do tio, chamado Abraão, que tanto amou que trouxe ele desobedecendo ao Senhor. Abraão orou ao Senhor, irmãos, e o Senhor atendeu, conversou. Ele diz, olha, foi até o limite, sobrou 3. Então, é tempo de procurar intercessores. É tempo, irmão, de nos tornarmos intercessores. Colocar na brecha por alguém. Pais intercessores. Pais que têm filhos e não tira tempo para orar pelos filhos. Um cúmulo. Irmãos, é o cúmulo. Eu não estou falando de ninguém fora da igreja, estou falando de dentro da igreja. Pais que passam anos sem tirar um tempo para orar pelos filhos. Pais que o filho tem 18 anos, não quer ir para a igreja e ele não lembra o dia que ele parou para jejuar pelo filho, para orar pelo filho e quer que o filho acerte. Só trazendo para a igreja não adianta. Tem que ser intercessor. Tem que apresentar essas criaturas diante do Senhor. Dia após dia. O nosso Deus faz milagre, mas tenha paciência, irmão. Tenha paciência. A gente quer ver a vitória, a gente quer ver a bênção, mas a gente não quer fazer nada.
quer ver as coisas acontecendo na vida, mas não faz nada. Está esperando cair do céu. Ei, só uma coisa caiu do céu, foi o capeta. Bênção não cai do céu, a bênção é construída por um relacionamento íntimo e dependente do Senhor. Suas orações teriam poupado a cidade. Se houvesse, quanto? Era para poupar só 10? Não, se tivesse 10. Se tivesse 10 homens justos naquela cidade, a cidade inteira teria sido poupada. Essa é a proposta de Abraão com Deus. Se tivesse 10, a cidade inteira seria poupada. Aquela cidade, irmãos, ela não estava no eixo, né, das viagens missionárias. Lá tinha um homem que se dizia homem de Deus, chamado Ló. Os pesquisadores dizem que Ló era um conselheiro da cidade e atendia na porta da cidade. Aí você caça na cidade de Sodoma, você não acha 10 justos. Aonde você está plantado? Tem uma família, hoje eu vi o Valdenor, tá aí, tá até com a camisa aí, né, Valdenor? O Valdenor tá com a camisa no peito dele, diz assim, Cinesada, é a família do Cinésio, né? Teve um encontro lá da família do Cinésio, família grande. Outro dia nós fizemos um encontro lá em São Raimundo Nonato, do Piauí. Pessoas de nossa família de todo o Brasil estiveram lá, uma média de 300 pessoas. Eu fiquei feliz porque eu encontrei ali mais crentes. Eu pensei que só eu era crente na minha família, mas eu encontrei uma tubada de gente crente, salvo, ali dentro da minha família. Assim, a exemplo do meu primo Raimundinho, né, que mora ali no DF. Mas às vezes nós olhamos, irmão, dentro da nossa família, a gente não acha 10 justos. Não é justo de justiça própria, não é isso que eu estou falando não, irmãos. Eu estou falando de alguém que obedece a Deus por completo. Alguém que obedece o que Deus orienta. Há pessoas, irmãos, que têm Bíblia, mas não lê a Bíblia e nem obedece a Bíblia. Tem gente que até crente mas não fala com Deus. Eu falei domingo passado, vou repetir de novo, né? Quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Aí como é que você quer viver uma vida cristã se você não lê a Bíblia? A gente tem que estar fazendo campanha para crente ler a Bíblia. Olha o absurdo. Campanha para crente orar. Meu Deus do céu. Que absurdo, né? Se a presença de Deus é boa, se ela edifica, se ela traz vitória para a nossa vida, por que não nos dedicarmos, irmãos, à prática da oração e da leitura da Bíblia? Suas orações teriam poupado a cidade de Sodoma se houvesse 10. E a sua oração pouparia quantos dentro da sua casa? Se a sua família dependesse da sua oração, se seus filhos, para serem salvos, dependessem de sua oração, eles iam para o céu ou para o inferno? Não precisa responder, é só para você pensar. Você ir embora para casa pensando sobre isso. Porque às vezes nós passamos um ano, 300 e poucos dias, né? 300 não, porque não vem todo dia, né? Mas passa um ano vindo para a igreja. A gente já é batizado, já é membro da igreja, tem o convívio da igreja, participa das coisas da igreja, mas a eficácia de nossas orações, de nossa vida com Deus, não gera nada para o reino, não gera nada nem para a nossa casa, nem para a nossa família. Caos total, desespero. Erramos em algum lugar, precisamos chegar a essa conclusão, mas não é desesperar, tem que fazer o caminho de volta e saber aonde erramos, aonde obedecemos pela metade, aonde não cumprimos o que Deus orientou para que cumpríssemos. Voltar, fazer um conserto, levantar a cabeça e continuar. Quinta lição do dia, só faltam 3. Crente semelhante a Ló. Será que na Igreja Batista Ebenezer tem crente semelhante a Ló? O que vocês acham? Crente semelhante a Ló, irmãos, que crê e confia em Deus, porém toma decisões baseadas na vida de prosperidade, em vez de perguntar a Deus o que deve fazer. Olha só o que está dizendo isso aqui. Crê em Deus, confia em Deus, porém toma decisões baseadas em quê? Baseada numa vida de prosperidade, em vez de perguntar a Deus o que deve fazer. O que eu devo fazer diante disso ou daquilo? O que eu devo fazer diante da decisão? Nossas decisões, irmãos, elas ecoam na eternidade, seja elas quais forem, positivas ou negativas, para o bem ou para o mal. Elas vão ecoar na eternidade de Deus. E às vezes nós estamos tomando decisão sem consultar Papai do Céu. Estamos tomando decisão sem falar com o Altíssimo, sem entrar no Santo dos Santos. E aí quer prosperar, quer ver sucesso, quer ver vitória. Lamento informar, não vai ver vitória. Não vai ver realização. Vai continuar frustrado. Crente semelhante a Ló, que se compromete
com o estilo de vida do mundo atual. Está longe de nós isso, irmãos, ou está perto? Crentes, irmãos, semelhantes a Ló, se comprometem com o estilo de vida mundano, pecaminoso, que está longe de ser o estilo de vida que Deus estabeleceu para que os seus santos vivessem e experimentassem. E aí não vai ver as coisas acontecerem, isso é claro. Não vai haver, irmãos, nada diferente. Não vai acontecer nada. Por quê? Porque você escolheu um estilo de vida diferente do estilo de vida que o Senhor colocou diante de você. É decisão. Ou você é santo ou você é profano. Ou você é do mundo ou você é de Jesus. Ou você é do diabo ou você é de Deus. Não tem meio negócio de em cima do muro. Ô, pastor, acho que eu estou em cima do muro. Ei, o muro é do diabo. Está em cima do muro, já é dele. Tome uma decisão na sua vida. Vivendo como qualquer cidadão. E você escolher um estilo mundano. Não importa a sua igreja, não importa o que você tem na igreja, cargo, pastor, diácono, líder de louvor, seja lá, que liderança você escolheu. Se o seu estilo de vida for um estilo de vida baseado no mundo, você vai perder a moral até mesmo dentro da sua casa. Com seus filhos. Ló, aconteceu isso. Diz a Bíblia, irmãos, que ele tinha o quê? Tinha ele, a mulher e mais o quê? 2 filhas. As filhas tinham namorado ou não tinham? Eu desconfio que elas já estavam, inclusive, noivas. Ele não tinha moral nem com os genros. Ele não conseguiu influenciar, irmão, nem a casa dele. E isso é o que acontece quando o estilo de vida nosso chega a se confundir com o estilo do mundo, com o estilo das trevas. A gente perde a moral para poder pregar, para poder falar, para poder repreender. Tem pai cristão que não pode nem mesmo influenciar o filho a vir na EBD. Ou para a igreja, para o culto. Por quê? Porque o filho vai jogar na cara dele. Como é que você está pedindo uma coisa para mim que o senhor não faz? Que a senhora não faz? Isso é sério, irmãos. Muito sério. Alguém pode... o pastor está pegando no pé. Não, o meu papel é pegar no pé mesmo. É fazer você sair daqui pensando na sua vida. Crente como Ló.